estarão escritos no livro da vida? Os apoiadores, os que apoiarão a besta. O interessante, amigos, é que em Apocalipse 21, queria bem a atenção de vocês, não vamos abrir a Bíblia, mas em Apocalipse 21, 8 diz o seguinte, que os medrosos e os mentirosos não entrarão no reino do céu, não terão seu nome escrito no livro da vida. Como? Obrigado, Gilberto. Boa noite, irmãos. Uma alegria estar convosco. Ele já falou meu nome. Sou da Igreja Nova Porto Velho. Estamos lá há 20 anos. e temos o desejo de chegarmos ao céu. E do jeito que estão, gostaríamos de pedir a todos que curvem sua fronte, que iremos agradecer a Deus. Senhor nosso Deus, obrigado pelas tuas bênçãos, pelas tuas oportunidades. Perdoa os nossos pecados e que teu Santo Espírito dê sabedoria a cada um de nós para aprendermos mais de ti e ter o nosso nome escrito no livro da vida. Amém. Amém. Hoje nós iremos falar sobre o livro da vida. Um livro para ser considerado como livro, ele tem que ter no mínimo 29 páginas, fora a capa e a contracapa. Aí é considerado livro. E quero dizer também para aqueles que, olha, um dia eu vou fazer direito, um dia eu vou fazer medicina, eu vou estudar para um concurso. Aí, então começa a ler a sua lição diária. Aí a divisão sul-americana fez um programa para este aparelho, Bíblia Plan. Então você já não vai ler o ano bíblico, então você aperta aqui no programa e ele lê para você 3 capítulos por dia. Para aqueles que estão com problema de vista, ou então é até mais rápido e você ouve coisas que às vezes você lê, não entende. Quando ouve pelo programa, aí tem a melhor compreensão, né? A melhor compreensão. E no estudo de hoje, nós iremos falar de livros. Existem vários tipos de livro. Por exemplo, um livro de cabeceira. Muitas pessoas têm um livro de cabeceira, que é a Bíblia. Outros é um livro de negócios, outros de história, não sei. Cada um tem o seu livro de cabeceira. Mas há uma recomendação para nós que diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. Então, um dos livros de cabeceira de cada cristão deveria ser a Bíblia. Claro que tem que ter outros. Leia a lição, a Bíblia, mas tem que ter outros livros, você tem que ler. E para que servem os livros? Olha, os livros servem para anotações, contar histórias, fatos, mas uma coisa bem interessante, os livros foram escritos há 6 mil anos atrás, e começou por volta do ano 3200, lá na Mesopotâmia. Hoje o nome da Mesopotâmia é Iraque. E começou a ser escrito lá, há muito tempo atrás. E interessante é que começaram a se escrever em pedras, madeira, papiros, couro, né? E hoje nós temos o papel, temos livros digitais também, livros digitais. Muitas pessoas gostam de ler no computador, outros gostam de ler aqui, impresso, né? O importante é que todos são considerados como livros. E antigamente os livros serviam para as anotações, mas 3 coisas se destacavam. Eram os livros administrativos, e o que continha neles? A administração, as anotações dos pastores de gado, de ovelha, e também eles tinham palavras sobre leis, comportamento social. Ali era descrito como cada pessoa tinha que se comportar na sociedade. E não é diferente hoje. E os livros vieram assim. E esse auge começou no tempo dos papiros e dos pergaminhos. Esses assuntos serviam para isso. Mas hoje nós temos muitos outros livros e muitos outros assuntos. Por exemplo, nós temos os livros jurídicos, que falam sobre leis, né? Sobre leis. E se você tem um comércio,
e não tem um contador, mas ele diz para você, se aumentar o seu comércio, ou você registrar uma empresa pequena, individual ou MEI, você tem que ter os livros contábeis. O que tem nele, esses livros contábeis? As anotações dos impostos e as entradas e a saída de cada dia. E o fechamento do mês, o balanço razonético e o balanço anual. As empresas têm que ter esses livros para fazer essas anotações. E isso traz benefícios. O cristão deve ter esse livro, se ele tem um comércio, uma empresa, ele tem esse livro. Por quê? Há um exemplo na Bíblia quando o discípulo, quando chegaram para Jesus e queriam interrogá-lo, mas na verdade eles queriam era ver Jesus num ponto errado e dizer que ele estava indo contra o império. E ele disse, é lícito pagar impostos? Porque nos livros era escrito, nos livros da lei dizia isso, nos livros contábeis também, ele disse, me dê uma moeda. Ele disse, de quem é a esfinge? De César. E ele disse, dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Então, até hoje é requerido de nós, no nosso livro de cabeceira, nós examinarmos as Escrituras. Mas é uma curiosidade que eu quero falar para vocês. Jó falou, no capítulo 19, 23, ele disse, embora sofrendo e sabendo, ele disse, eu sei que o meu Redentor vive. E disse Jó, quem me dera que fosse agora escrito as minhas palavras. Jó sabia que tinha livros e que era para escrever as histórias das pessoas. Ele queria, naquele sofrimento dele, que fosse registrado. E foi registrado no livro de Jó, né? E Salomão, o homem mais sábio do mundo, falou o seguinte, em Eclesiastes 12:12, ele disse, não há limite para fazer livros, mas ele foi mais além também, ele disse que estudar muito é enfadonho para o corpo. E olha, quem trabalha no sol, ou quem trabalha no pesado, cansa, mas quem estuda muito também, Salomão está dizendo que é canseira, é muito cansaço, é enfadonho para o corpo. Ele diz, outras versões dizem assim, Eclesiastes 12:12, é enfadonho para o corpo, ou para a carne, né? Para a carne. Ainda falando sobre livros, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em São João capítulo 21, versículo 25. São João capítulo 21, 25. Ele diz assim, São João capítulo 21, versículo 25. Ainda há muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem escritas, uma por uma, acho que nem no mundo inteiro caberia os livros que seriam escritos. De tanto milagre, de tanta coisa que Jesus fez, mas não foi registrado. Mas nós vemos na lição passada, na semana passada, da Escola Sabatina, que diz o seguinte, que esses milagres, João falando, essas coisas foram escritas, aqueles 3 milagres, para que, ouvindo, creia que ele é o Filho de Deus. É para só nós crermos. Não precisava encher bibliotecas de tanta coisa que Cristo fez, né? De todos os escritos. Não caberia, ele disse que o mundo caberia todos aquilo que ele fez. Há muitas coisas, irmãos. Eu gostaria que passasse o próximo. O que é o livro da vida? Nós temos que entender uma coisa muito simples. Mas por que falarmos de livro? Amigos, nós precisamos ter o nosso nome escrito no livro da vida. É tão tal quando Miriam cantou, Moisés cantou e disse também o apóstolo, que nós teremos um novo nome, cantaremos um novo hino. E aqui há um resumo dizendo, o que tem no livro da vida? É muito simples, está em Apocalipse e diz o seguinte,
Os escritos no livro da vida serão salvos. Os que não estão escritos no livro da vida serão condenados. E agora, eu quero que vocês abram a Bíblia comigo. E eu vou citar essa passagem para vocês. É Êxodo capítulo 32. Êxodo capítulo 32. Êxodo capítulo 32. Ali foi feito um bezerro, mas na verdade Moisés tinha subido para receber as leis, os 10 mandamentos. Foi feito o bezerro pelo irmão dele, e quando ele desceu, o povo estava em pecado. Algumas versões dizem que alguns estavam embriagados, outros estavam despidos. E aqui nos diz o seguinte, no versículo 32, capítulo 32, o versículo 30, Moisés intercede pelo povo. E no versículo 32 do capítulo 32, ele diz: Senhor, perdoa, pois-lhe agora o pecado deles, senão risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Mas vem uma coisa, o ponto central que nós queremos falar são 3, a primeira está aqui, o versículo 33, acompanhe, ele diz: riscarei somente o nome daqueles que pecar contra mim. Moisés está intercedendo pelo povo. Olha o amor que ele tem. Senhor, perdoa esse povo, ou então risca o meu nome do livro que tu escreveste, que é o livro da vida. E Deus fala: só riscarei do livro da vida aquele que pecar contra mim. E agora eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando a pessoa, olhe bem atento para mim, quando a pessoa faz um concurso, a pessoa, ou uma matrícula na escola, a pessoa deixa eu olhar o nome dos reprovados, deixa eu olhar os nomes do que não passaram. Não, a pessoa vai ver a lista, eu vou olhar o nome dos aprovados, eu vou olhar o nome dos que passaram. No livro da vida, é o nome dos salvos, o nome dos inscritos, dos escolhidos de Deus. Os outros não escolheram a Deus, então o nome não estará ali. E Moisés pediu para que Deus tirasse o nome dele. Ele disse: de maneira nenhuma. Da mesma maneira é para nós, irmãos. Deus não tirará o nosso nome, né? Temos que apenas seguir as orientações dele e rogar a cada dia que o nosso nome esteja escrito no livro da vida. Agora, precisamos saber o seguinte: o meu nome, eu rogo, oro e peço para estar lá. Para quê? Para estar na presença de Deus, para colocar Deus em primeiro lugar. Eu quero o meu nome, mas eu não coloco Deus em primeiro lugar. Eu vou para o trabalho todo dia, de carro, de ônibus, de moto, a pé, e agora que vai começar a chover, né? Fica mais difícil para ir para o trabalho, né? Mas eu tenho que orar. Meu Deus, eu tenho que me apresentar toda manhã ao meu Deus. Senhor, aqui estou e deixa o meu nome aí no livro da vida, permaneça com ele. Agora, tem condição de eu ficar com esse nome lá se eu não estou buscando a Deus em primeiro lugar? Se eu não faço a minha parte? De maneira alguma, né? Hoje podemos ser advertidos, mas uma coisa é certa, as pessoas até se perguntam: mas por que tem o livro da vida? É o livro dos salvos, mas esse livro é falado também que ele é o livro do Cordeiro, o livro dos santos e o livro dos salvos. Vou passar o próximo. E aqui está o que é o livro da vida. Aí vem a parte que está em Apocalipse 12. Os que não apoiaram a besta terão o nome no livro da vida. Agora, não estarão escritos no livro da vida os apoiadores, os que apoiarão a besta. O interessante, amigos, é que em Apocalipse 21, queria bem a atenção de vocês, não vamos abrir a Bíblia, mas em Apocalipse 21, 8 diz o seguinte, que os medrosos e os mentirosos não entrarão no reino do céu, não terão seu nome escrito no livro da vida. Como?
os medrosos e os mentirosos. Quero falar uma coisa para vocês. Li uma vez um livro e vi o comentário de uma pessoa, e também está na Bíblia. Josué falou mais ou menos dessa maneira, Davi também dessa maneira, e o seguinte, e Gideão também. Olha, aqueles que casaram agora e estamos na guerra, volta para casa. Os que estão com medo, voltem para casa. Por isso que Apocalipse 21, versículo 8, diz que os medrosos não vão para o céu, e os mentirosos também. Não terão o nome no livro da vida os mentirosos. Devemos nos vigiar, orar, nos entregar cada dia, cada manhã a Deus, para não estarmos olhando a vida do vizinho, mas eu vou olhar, ver se o nome do Gilberto está aí. Não, eu tenho que olhar o meu nome. Eu tenho que estar atento cada dia com o meu nome. É comigo, eu e meu Deus. Entenderam? É eu e meu Deus. Eu não tenho que olhar para o nome do irmão. Tá? Eu tenho que olhar para o meu nome, para a minha vida. Meu nome está ali. Vamos orar, continuar intercedendo a Deus para que o meu nome fique constando ali, continuamente. E eu quero dar uma prova para vocês que isso está falando no Velho Testamento, Moisés falando isso, mas tem mais outros nomes. Mas eu quero mostrar também uma prova em Filipenses 4:3, no Novo Testamento, afirmando que existe o livro da vida e que nosso nome tem que estar lá, assim como os discípulos, profetas. Vamos abrir a Bíblia em Filipenses capítulo 4 e o versículo 3. Filipenses capítulo 4 e o versículo 3. Filipenses, capítulo 4, versículo 3. E a vocês, meu fiel companheiro de trabalho, peço que ajude essas duas irmãs, pois elas, juntamente com Clemente e todos os outros meus companheiros, trabalharam muito para espalhar o Evangelho. O nome deles estão no livro da vida que pertencem a Deus. Amém. O nome vem sendo escrito desde o Velho Testamento, no Novo Testamento. Aí Paulo está falando, e aí aos Filipenses, que o nome de Clemente e dessas duas mulheres, Sintique e estava escrito no livro da vida, no livro que é escrito por Deus. E olha, essa é uma passagem muito bonita, que fala sobre o livro da vida. E olha, ela fala que essas duas mulheres, Evódia e Sintique, trabalharam comigo no Evangelho, e os nomes delas estão escritos no livro da vida. O meu desejo é que o seu nome, o meu nome, o nosso nome esteja escrito no livro da vida. Mas, Alberto, tanta importância? Porque só irá entrar no céu quem estiver com esse nome. Eu quero falar para vocês uma coisa. Há uns 20 anos atrás, o Macaulay Culkin, parece que é o nome do autor, ele está até com Alzheimer, não conhece ninguém, e ele foi despedido da seguinte maneira: ele chegou em casa, deu um passo, e a TV, eu esqueci o nome do ator agora, e a TV ligou automaticamente. Poxa, isso há 20 anos atrás era uma coisa. Hoje você chega numa garagem, você entra, ou você quer, e a lâmpada acende automaticamente. Mas há 20 anos atrás isso era uma coisa extraordinária. E ele chegou em casa, a TV ligou e falou o nome dele: olha, senhor Mark, o senhor está despedido, não precisamos mais dos seus serviços na empresa, passe no setor de pessoal. E ele só fez assim, hoje, igual no celular. Hoje é simples, né? Num tablet, você passa a mão e ele vai passando as coisas. Ele passou a mão ali e já assinou ali. Eu digo, mas que coisa foi? E eu pensei, poxa, imagina isso no futuro. Aí eu pergunto, quero fazer uma pausa para vocês: quem é casado aqui? Eu sou. Quando eu fui no cartório, meu amigo, o livro era dessa grossura. Eu não sei o de vocês, não, o livro grosso. Quem trabalha no governo tem um livro que se chama Livro Tombo, e o livro de patrimônio é um livro desse tamanho aqui. Vocês vão dizer, Alberto, ele fecha, e quando você abre é desse tamanho aqui, porque
Ali tem a entrada, a nota fiscal, a data daquela cadeira, daquela mesa que entrou, todo o patrimônio, quando saiu, quando foi avariado, quando não presta mais, quando foi destinado para o lixo, para o depósito ou doações. E é um livro gigantesco do patrimônio, um livro tombo. Os cartórios têm esse livro, mesmo no computador e no HD, eles ainda têm esse livro, né? Quem vai registrar uma casa hoje, vê, quando ele chega lá, você vai registrar o documento, um terreno ou uma casa, ele chega com aquele livro no balcão e joga aquela coisa gigantesca. O livro, muito pesado. É um livro que anota tudo isso. Eu disse, isso vai mudar. Isso no céu, quando eu imaginei, quando chegar no céu será diferente. Eu creio, eu comigo, quando vi o homem recebendo a sua demissão pela TV, eu digo, lá é só no toque. Passou, está a vida do Alberto, está a vida do Gilberto, está do Acácio, está de todo mundo. Quando foi escrito o nome dele? Dia do batismo, e está aqui. E não saiu mais, e continuou. Irmãos, é maravilha, amém, Deus seja louvado. É uma coisa organizada. Se o homem consegue no computador, imagine os anjos. Imagine os anjos, nas suas anotações. E além disso, existe a misericórdia por cada um de nós que erramos, e ele não borra, não risca, permanece o nosso nome, esperando o nosso arrependimento. Gloriado seja o nome de Deus. Em Salmo 69, volta ao Velho Testamento, há uma coisa muito interessante que nos diz Salmo 69, 21. Ele diz assim, e na minha sede me deram vinagre a beber. Salmo 69, 28. Sejam riscados do livro dos vivos, e não escrito os que, com os justos. Quem? Não deixa, Senhor. Olha a profecia que tem em Salmo, e a gente lê Salmo 69, o versículo 21 e o 28, não entende. Senhor, aqueles que deram vinagre para ti, deram a beber, que o nome deles não fique escrito no livro com os justos. Irmãos, quando eu vi isso eu me assombrei, eu digo, isso existe na Bíblia? Eu estou tantos anos na igreja e nunca vi isso nos Salmos, e está aqui. Vocês podem ver em casa, anotar e ver aí. Salmo 69, 21. Na minha sede me deram vinagre a beber. Salmo 69, 28 agora. Sejam riscados dos livros dos vivos e não escrito com os justos. Você acha que aquele povo que matou a Cristo, fez toda aquela coisa, colocou a coroa, deu aquele bofetão nele, ele tem que ter o nome escrito junto conosco? Pode até ter pela misericórdia, o amor e o perdão de Deus, mas por nós não, né? Só pela misericórdia de Deus. E diz em Apocalipse, e o apóstolo também fala em João, quando Cristo voltar, todo olho verá, inclusive aqueles que o maltrataram. E olha como está escrito, Jesus orou, Senhor, perdoa-lhes, porque não sabe o que faz. Mas vamos ver o que Moisés falou, Senhor, risca o meu nome, ou então perdoa o nome deles. Aí Jesus, quando estava na cruz, Senhor, perdoa, porque não sabe o que faz. Quando Estevão estava morrendo, Senhor, perdoa-os também. E essa é a certeza das pessoas que têm o nome escrito no livro de Deus. São pessoas diferentes. Não anda se magoando por qualquer coisa, ou devolvendo para o outro, não. É com coração de amor, cheio de ternura, igual Moisés, igual Jesus Cristo, e igual Estevão. Olha, porque você está sendo injustiçado e tranquilo, mas isso é só com o poder de Deus. Porque é diferente conosco hoje. A segunda parte, importantíssima também, é que nós seremos vestidos de vestiduras brancas. Apocalipse 3, verso 5. Apocalipse 3, versículo 5. Lá tem a relação, como nós já falamos, dos aprovados, e quem tem o seu nome no livro da vida será vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum, aí fala novamente,
de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, vem a misericórdia aqui. Confessarei o seu nome diante do Pai e dos anjos. Amém. Que coisa maravilhosa. Não risca e ainda confessa, nos apresenta e nos justifica diante de Deus, dizendo, por isso aí eu morri também. Uma coisa chama-nos para nos alegrar com uma passagem do último ponto, que nós, antes de concluirmos, em Lucas 10, 20. Este é o terceiro e último ponto que iremos observar, Lucas 10, 20. Aí eu quero dizer para vocês, temos que dar estudo bíblico? Sim. Temos que pregar? Sim. Falar da volta de Jesus? Sim. Tudo isso. Batizar? Sim. Agora olhe para mim, irmãos. Dizer o seguinte, eita, esse ano eu batizei 3, esse ano foi 13, esse ano foi 17. Olha, Apocalipse, aí Lucas 10, 20 foi falado para os discípulos, mas é para nós. Ele diz assim, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está, o quê? Os discípulos chegaram para ele, Senhor, nós tiramos demônio, nós expulsamos demônio, nós curamos o povo. E olha, e aquele pavor, ele não está contando igual do jeito que eu estou falando, não. É igual um menino de 8, 12 anos. Papai, eu venci, eu passei. Já viram um menino de 8, 12 anos, como é aquele movimento dele? Os discípulos estavam dessa maneira, como se fosse adolescente, criança. Olha, nós expulsamos, nós submetemos o demônio, nós tiramos, Olha, o mais importante não é que você submeta os espíritos e esse negócio não. É também, mas o mais importante é que seu nome esteja arrolado. Arrolado é escrito no livro, mas quem era que estava falando isso? Jesus falando para os seus discípulos. Imagine para nós hoje, a preocupação é a mesma. Olha, eu dei 3 estudos bíblicos, eu fiz tantas essas coisas. O seu nome está escrito no livro da vida, porque lá ele diz, Senhor, Senhor. Olha, nem todos que dizem Senhor, eu os conheço. Ah, mas nós curamos. Mas o seu nome está lá? Você fez? Não, você fez para... Qual é a palavra que eu digo? Você fez para se aparecer? Você fez para adorar a Deus? Você se submeteu porque me ama? Ou porque queria mostrar para a igreja que você é o que mais dá estudo, é o que mais traz para o batismo? Não é você, é o Espírito Santo de Deus. É isso que nós temos dentro do coração. Porque senão... nós estamos com o orgulho, egoísmo, e isso não é. Aí nós estaremos na relação dos medrosos e dos mentirosos de Apocalipse 21, 8. Tá? E aqui não, de Lucas é que o nosso nome, 10, 20, seja arrolados lá. E o versículo 17 fala isso e o 20 conclui este assunto. Vamos abrir a penúltima passagem para nós concluirmos. Apocalipse, capítulo 20 e o versículo 12. Apocalipse 20, versículo 12. Vi também, Apocalipse 20, versículo 12. Vi também os mortos, tanto os importantes como os humildes, que estavam de pé diante do trono. Foram abertos livros, e também foi aberto outro livro, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que cada um havia feito, conforme está escrito no livro, conforme está escrito nos livros. Temos um último. Tem? Tá, ok. Meu amigo, esse é o ponto central. Ah, mas como é que eu vou para o céu? Como é que eu vou saber se meu nome está lá ou não está? Cada um vai ser julgado, aqui diz, ó, aqui cada um vai ser julgado, conforme está escrito nos livros. Então, eu já vi, minha esposa foi professora das crianças e ela falava o seguinte, e vi uma outra professora também, minha, dizer o seguinte, cuidado com o que você faz, porque os anjos estão anotando tudo o que, isso falando para as crianças, tudo o que você está fazendo. Seja uma criança boazinha. Sejamos bons, irmãos.
bons cristãos, bons pais, bom esposo, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Amém. E como vamos ser julgados? Vamos ser julgados conforme o que está escrito lá. Vocês já foram para um julgamento? No julgamento tem a ocorrência e ali o advogado entra com a defesa, o outro com a acusação e o juiz lê aquilo e baseado no que está escrito vem o julgamento. Se você ler essa última passagem que nós falamos, em Apocalipse 20, versículo 12, o subtítulo em negrito ali está escrito, o juízo final. E vai ser pelo que está escrito ali. O meu desejo é que Deus continue intercedendo por nós, tenha misericórdia de nós e que o nosso nome permaneça pelo seu amor lá no livro da vida. Amém. Amém. Vamos ficar bem. Senhor, que nesses dias, nesses últimos dias, estejamos com nosso coração, nossa mente, tudo voltado para Ti, para que quando for abertos os livros, nosso nome esteja lá. Em nome de Jesus te rogamos. E também rogamos a Tua companhia conosco, dar uma boa semana, esteja conosco, nos ajudando, nos protegendo e abençoando a cada família, em nome de Jesus. Amém.